Por favor, se estiverem me ouvindo, gostaria que digitassem um número entre 1 e 1 trilhão de... Ok, boa noite, pessoal. Na verdade, uma excelente noite. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão na sala. Muito obrigado. Hoje eu tenho algumas novidades para vocês. Novidades que eu estou ficando cada vez mais bonito. E isso, claro, que não é novidade, porque todo mundo sabe, quem tem me visto, quem tem me visto, tem visto. Essa beleza. Mas as novidades em relação a MyTravel, pessoal, estamos chegando muito próximo da convenção. Muito próximo. Então, hoje, nós temos um treinamento que espero que vocês gostem, claro, espero que valha a pena, espero que agregue valor, espero que faça a diferença, mas antes, eu vou comentar com vocês um pouquinho a respeito da importância de estar presente nessa convenção. Não sei de vocês que estão na sala aqui agora, quantos estavam na convenção do ano passado. Mas, pessoal, não precisa ser muito bom de matemática para entender o crescimento que nós tivemos. Não precisa entender muito de marketing para ver o que está acontecendo. Gente, está maravilhoso. Essa convenção nós teremos 3.500 pessoas. Na melhor casa de show de São Paulo. Essa é a MyTravel & Cash. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gente elevar os nossos padrões. E a MyTravel está fazendo isso. Elevando os padrões. Pessoal, não sei de vocês quantos conhecem o Via Funchal. Mas é uma referência em casa de espetáculo, casa de show no Brasil. Então, olha só aonde nós estaremos. De vocês que não estão na sala, que estão na sala, e caso tenha alguém que ainda não confirmou a presença, tem duas situações. Primeira, as credenciais estão acabando. Segunda, você que é de fora de São Paulo sabe que você precisa reservar o seu hotel com 20 dias de antecedência. Então não adianta chegar e falar assim, eu vou deixar para a última hora, depois eu vejo. Não tem essa possibilidade. Nós temos até o dia 13 para você reservar o seu hotel. De repente você vira antes, você tem até amanhã. E, gente, graças a Deus, ainda tem bastante hotéis maravilhosos disponíveis. Então, olha, entra hoje, vai lá e reserva o seu hotel. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e graças a Deus, as pessoas que eu consigo conversar diretamente, as pessoas têm confirmado a presença. Só que ele sempre fala, Wagner, no meu grupo tem um que está falando que está pensando. Gente, esse negócio, ele tinha que pensar antes de fazer marketing. A partir do momento que tomou a decisão de fazer marketing, não tem que pensar se vai estar no evento. Não faz sentido isso. Eu estou vendo que tem gente reclamando que não tem som. Tem alguém com som? Por favor. Também, se não tiver, não tem como responder. O som está cortando. É isso? Sim. O Jonathan já falou que está 10. Obrigado, Jonathan. Obrigado, pessoal. Então, às vezes, gente, quando está cortando, às vezes é a internet da pessoa aí. Tá bom? Nossa, aqui o sinal está dizendo que está bom hoje. Graças a Deus! Mas vamos lá, gente. Obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Quando a pessoa toma a decisão de fazer esse business, ela não tem a opção de não estar presente em convenção, principalmente sabendo, gente, que é quase que anual isso. Uma vez por ano o cara fala, não vou, misericórdia, como que ele está levando o trabalho a sério? Agora imagina, fala assim, eu vou nas palestras e falo, quem é líder? O pessoal fala, eu, yes, eu sou demais. E não está num evento desse? Imagina os downlines olhando, chega a falar assim, aquele cara que fala que é líder não foi nem no evento, não saiu na foto, não pegou as informações de primeira mão, não faz sentido isso, gente. Então você, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo, ok? Eu estava agora, hoje é quarta, né? Ontem eu estava em Uruguaiana. Só uma passagem, Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, dá R$240. Eles dividem 6 vezes sem juros, R$40, pessoal. Se você comprar a passagem aérea hoje, você vai ver que ainda está muito barato. Hotel você tem, vem para cá. E na pior das hipóteses, tem gente, você sabe que sempre vai ter gente que vai reclamar. Ai, Wagner, céus, parece que ainda não mudou esse programa na cabeça. Aliás, é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, nós vamos falar sobre isso. Mas tem gente que ainda não mudou esse programa na cabeça. Tem gente que ainda está reclamando da vida. Obrigado, Josi de Uruguaiana. Aliás, foi uma honra estar com o pessoal de Uruguaiana. Tá? Tem gente que ainda não mudou esse programa. Tem gente que ainda faz um negócio e vive falando coisas negativas. Tem gente que fica falando somente o que não quer. Parece que não põe a cabeça para pensar naquilo que deve fazer. E tem que estar na convenção, gente. Agora, se realmente a situação está complicada, fala, Jesus, eu estou vendendo o almoço para comprar o jantar.
estou latindo no quintal para economizar cachorro. Vamos imaginar que tem alguém assim? Mais um motivo para vir. E aí o que você faz? Vem para cá, pega uma grana emprestada com a sogra, é para isso que serve sogra. Pega uma grana emprestada com a véia, vai até 25, compra um monte de bugiganga na 25, volta para sua cidade e vende e recupera a grana, gente. Tá na hora da gente colocar a cabeça para pensar, entendeu? Assim, São Paulo, para quem não é de São Paulo, tá bom? São Paulo, assim, tá cheio de oportunidades nesse lance de vender bugiganga, bijuteria, bolsa, camisa. Você vai comprar bolsas da Montblanc, da Louis Vuitton, da Gucci, da Prada por R$30. E aí tem que garantir que é original, hein, gente? Garanta, não, é original, é verdade. Mas olha só, não tem essa possibilidade de não estar presente. Se esse é o seu business, você tem que tratar esse negócio como gente grande, ok, gente? Esteja presente. Você vai ver o que vai acontecer aqui. E a gente fala, sempre tem uma surpresa, sempre. Bom, Curitiba já foi muito legal. São Paulo vai ser melhor ainda. E você vai estar presente. A primeira, quem não teve, eu não entrei na empresa antes disso. Beleza, mas na segunda você tem que estar. Ok, gente? Coloca, aqui, olha. Estou falando para reservar o Gran Estamplaza. Todo Estamplaza é maravilhoso, viu, gente? Pode reservar que vai valer a pena. Se deixar para a última hora, você vai ficar lá na Cracolândia. Você vai ver o que vai acontecer. Então reserva agora, gente. Vamos detonar. Depois, a convenção é um dia só. Depois a gente vai para Gandaia. Eu estarei aqui em São Paulo, né? Eu não vou viajar nessas datas. No sábado, nem na sexta, que é feriado. De repente, pessoal, vem antes. A gente vai lá no Mercadão comer sanduba de mortadela. Vamos lá o MASP vai estar aberto. Tem tanta coisa legal para fazer aqui. São Paulo, todo mundo sabe. O maior problema de São Paulo é o trânsito. E como é final de semana e feriado, gente, vai dar uma bênção em São Paulo. Então vem para cá, a gente vai para Gandaia. Estou marcando com uma galera, a galera do mal, tá bom, gente? A galera do bem não vai. Estou marcando com a galera do mal aqui para a gente ir no Bar Brahma. Não sei quantas pessoas conhecem, mas vai ser muito legal. De repente a gente pode ir no sábado. Sei lá, a gente pensa alguma coisa. O Bar Brahma é aquele que o Caetano canta lá. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É esse bar, tá bom? Um dos bares mais boêmios em São Paulo. Vamos viver uma vida em abundância, gente. Tem muitas pessoas que ainda não estão ganhando dinheiro na MyTravel. Vão ganhar, não tenha dúvida disso, tá bom? Que ainda não estão ganhando. Então, assim, enquanto a gente não ganha, vamos curtir, tá bom? Não desencane disso. Assim, olha, se hoje a falta de dinheiro é um problema, vamos pensar na solução. Mas é condição sine qua non para o seu sucesso que você esteja presente nessa convenção. Tá bom, gente? Acreditem nisso. No final eu falo um pouquinho mais sobre a convenção. Que, na verdade, eu já comecei a preparar a palestra da convenção. E eu não vou contar. Pronto. Agora vamos trabalhar, gente. Trabalhar um pouquinho. Falar, olha, a gente está correndo pra caramba. Agora, a partir de amanhã, já estou no sul de novo. Depois a gente começa a nossa turnê, continua tudo. Estaremos na Bolívia. Vou para Cochabamba, no dia 28. Há a possibilidade da gente ir antes para a Argentina. Tem muita coisa acontecendo. Por isso que eu falo, pessoal. Estaremos em Maravilha também, Taquara, muitos lugares, tá bom, gente? Olha só, a MyTravel não começou ainda nem no Brasil. Imagina no mundo. Olha, na América do Sul, a Argentina tá assim, ó, sedenta por marketing. México está louco para que a gente vá lá e faça um arregaço naquele país. O mexicano ele tem muita tendência para o marketing de rede. Então prepare-se, tá bom, gente? Você que está na sala aqui, olha, acredita. Chegou a hora de você ganhar dinheiro em marketing de rede. Beleza? Chegou a hora. Então agora vamos chegar e falar assim, é essa empresa, vou fazer acontecer. Olha, muita coisa depende da empresa, é claro. Porém, muita coisa depende de nós, é a sua empresa. Então vamos detonar, gente, vamos fazer acontecer, vamos ganhar muita grana, vamos ajudar muitas pessoas nesse Brasil e nesse mundo, para que eles também possam viver uma vida em abundância. Muitas vezes, o que as pessoas mais precisam é voltar a sonhar, gente. Acredita nisso. Tem muitas pessoas aí fora que simplesmente pararam com isso. Muitas pessoas aí fora que olham para o olerite delas, gente, e tem aquilo como um limite máximo. Sabe que não há nada que eles possam fazer para ultrapassar a barreira do olerite. Só que, de repente, você tem uma possibilidade para que aquela pessoa, na pior das hipóteses, volte a sonhar. Não faz sentido a gente deixar de entrar em ação, ok, gente? Eu contei uma história em algumas conferências, eu vou repeti-la aqui, porque eu acho que ela é propícia. Na verdade, eu contei essa história também, eu coloquei essa história no meu primeiro livro, o livro Quem Você Pensa Que É. Gente, na convenção vai ter material novo, preparem-se, tá bom?
leve o teu cheque, leve o cartão de crédito, leve todos os dólares que tem em casa. Tem material maravilhoso no forno, ok? Prepare-se. Mas eu coloquei a história no meu primeiro livro, no Quem Você Pensa Que É, a história da pulga. É muito... Hoje nem tanto, mas antigamente tinha um negócio que era circo de pulgas. Que os caras conseguiam adestrar pulga. Parece ser insano, um absurdo isso. Mas os caras conseguiam fazer com que a pulguinha pulasse 1 degrau, 2 degraus, ia pulando assim, espaços pequenos. Porém, a pulga, ela é um inseto, gente, que fascina, porque ela consegue saltar por quase 3 metros. Dizem que se a pulga fosse do tamanho do homem e guardadas as proporções, com um salto chegaria na lua, tá bom, gente? Guardadas as proporções. Como é que o cara, então, consegue fazer com que a pulga dê só saltos pequenininhos? O que ele faz? Ele fica ensinando, ele pega o flip chart, o PowerPoint, fala, pulguinha, você vai fazer assim. Não é assim que ele faz. O que é que esses caras descobriram? Sempre tem um maluco que descobre coisa nova, tá bom, gente? Os caras pegaram as pulgas e colocavam um copo em cima dela. E a pulga, gente, saltava. Lembra que ela tem força para conseguir saltar quase 3 metros, ela tem que ter muita força nas patinhas. E ela saltava. E quando saltava, batia no copo, no teto do copo. E se ela salta com força e bate ali no teto, provavelmente dói. Mas a pulga é persistente, a pulga não desiste, pula de novo, bate de novo, dói de novo. Mas a pulga não desiste, pula de novo, bate de novo, dói de novo. Tem uma hora que na irracionalidade da pulga, ela pensa assim, não tem jeito. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu ouse, eu só vou me machucar. Então, a partir desse momento, a pulga... Ok, voltou. A partir desse momento, a pulga, ela para de pular com força. Ela deixa de tentar algo além daquilo que ela já tinha tentado. A partir daquele momento, a pulga estabelece um teto para ela e acha que não há a menor possibilidade de saltar mais alto que aquilo. O treinador lá, o adestrador, ele sabe que momento é esse. E a partir desse momento ele tira o copo e nunca mais, na vida daquele mísero inseto, ele vai saltar mais alto do que o teto que ele estabeleceu para ele. Infelizmente, muitas pessoas aí fora agem como pulgas. Infelizmente, muitas pessoas aí fora, a gente até tentam alguma coisa. No primeiro momento da vida, ela fala, eu não nasci para isso, eu tenho certeza que existe uma possibilidade de eu ganhar mais, eu tenho certeza que existe a possibilidade de eu viver uma vida em abundância, então eu vou tentar. E quando a gente tenta, sem know-how, sem estudo, sem suporte, sem um upline presente, sem a presença de um sistema, muitas vezes a pessoa quebra a cara. E aí, sabe o que essa pessoa faz? Num primeiro momento, estabelece esse teto para ela. E nunca mais volta a pular. Só, nós não podemos agir como pulgas. Às vezes a gente erra. Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje, tá bom? Às vezes acontece. Porém, quem lê o meu livro, e aliás eu sugiro, leiam esse livro, tá bom, gente? Quem lê o meu livro sabe que eu falo assim, não importa o que acontece. O que importa é como nós reagimos ao que acontece. Só se a experiência foi ruim, o aprendizado tem que ser bom. Claro que a gente quebra a cara. Tem um filme que ele chama Um Bom Ano. Eu sempre comento esse filme. Quem gosta de cinema, de filme, pode pegar que vocês vão amar. E esse filme, o menino vai jogar tênis com o tio dele. Hoje eu vou falar de tênis, gente. Vai jogar tênis com o tio dele, que é muito mais velho que ele, e ele perde do tio. E o tio tira um sarro dele e fala, vamos lá, agora comemora. E ele fala, o quê? Eu perdi de um velho e você quer que eu comemore? E o tio dele fala, comemora. E o menino comemora. Contrariado, mas comemora. E de repente o tio dele o chama e fala, vem cá, escuta o que eu estou te falando. Não tem problema que você perca, porque perder faz parte da vida. O maior problema é que algumas pessoas fazem do perder um hábito. As pessoas se acostumam a perder. Então, olha só, gente, às vezes nós perdemos, às vezes a gente dá uma bola fora. O que nós temos que fazer é entender que esse é o preço do crescimento. Esse é o ônus do bônus. Nós temos que passar... Na verdade, não tem, tá bom? Mas na maioria das vezes nós passamos por isso. E aí a gente vai lá, vê o que nós fizemos errado, ajusta o que tem que ajustar e vamos para frente, pessoal. Nome do filme, vou repetir aqui, tá bom, gente? Um Bom Ano. Mas vamos lá, gente, olha, sabendo que nós não somos pulgas, sabemos que nós temos consciência de que muitas vezes perder faz parte do jogo, primeira coisa que eu quero falar de hoje. Bom, deixa aqui.
eu já comecei clicando errado. A minha habilidade aqui, vocês sabem que é limitada. Pronto. Primeira coisa que eu quero falar hoje, pessoal. Vencer é uma escolha. Acreditem nisso. Muitas pessoas acham que não, que são vítimas. Muitas pessoas acham que são marionetes. Tem gente que fala assim, que isso aí não adianta, Wagner, isso faz parte do sistema, que existe uma teoria da conspiração. Nós nascemos para sofrer, não tem jeito. Por mais que eu faça, a vida ela só sorri para poucos privilegiados. Bobagem. Vencer é uma escolha. Você tem a possibilidade de escolher o que você quer na vida. Deus deu aquilo que é mágico, que é um negócio chamado livre-arbítrio. Nós temos essa possibilidade, pessoal. As pessoas, ela vai vivendo. Então, eu coloquei essa estrada aqui e, de repente, tem uma bifurcação. Para que lado que nós vamos? Nós vamos para o lado da vitória ou vamos para o lado da derrota? As pessoas têm essa opção. Quando você convida uma pessoa para estar com a gente na My Travel & Cash, essa pessoa está com opção agora. Se ela pegar o caminho da direita, se ela pegar o caminho da vitória, claro que pode ser que ele seja um caminho muito longo. Pode ser que demore para que ela tenha resultado. Mas, por causa desse pode ser, por causa dessa possibilidade de que o resultado demore, as pessoas tomam o caminho da esquerda. Sabe o que é tomar o caminho da esquerda? É não participar de convenção, é ficar em casa vendo a Carminha, é não contatar, não convidar, não estar presente nas apresentações. Esse é o caminho da esquerda, esse é o caminho da derrota. E as pessoas estão, na maioria das vezes, indo para um caminho sem volta, gente. Você que está aqui na sala, você tomou o caminho da direita, acredita nisso? Você tomou a decisão de não ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Parabéns por isso. Se tem alguém na sala que chega e fala assim, Wagner, a grana não entrou ainda, não tem problema. O que você tem que saber é que a grana vai entrar. Mas você tem que continuar nessa estrada, essa estrada da vitória, essa estrada que tem obstáculo, essa estrada que tem curva, que tem lombada, que tem um monte de coisa. Mas é a estrada que nós temos, que nós tomamos a decisão de trilhar e nós vamos percorrer esse caminho da vitória. Ok? Como funciona o ser humano, gente? Pessoal, deixa eu falar que isso aqui não tem nada a ver com religião, filosofia, nada, tá bom? É só para ilustrar aqui. Todas as pessoas dizem isso aí, até o pessoal fala assim, né, que as pessoas boas têm um pouquinho de mal, as pessoas mal têm um pouquinho do bem. Todo negativo tem um pouquinho de positivo, todo positivo tem um pouquinho de negativo. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que ser equilibrados. Eu vejo pessoas que entram para My Travel & Cash e, num primeiro momento, essas pessoas ficam doidas, gente. Falam, oh, yes, nossa, agora eles não sabem, fica falando, sabe, tá lá em cima. As pessoas ficam de um jeito que até assusta. Tem pessoas que você conhece que fica o tempo inteiro e grita, e comemora, e não sei o que, se fala, Jesus amado. Por outro lado, tem pessoas que estão sempre down, sempre triste, que não sabe sorrir, um olhar caído, o ombro para baixo. Acreditem no que eu vou falar agora, gente. Tanto essa pessoa que está sempre assim, ó, yes, eu sou demais, como aquela pessoa que fica sempre reclamando da vida, achando que não nasceu para vencer, as duas pessoas são malucas. A tendência natural é a gente achar que não, tem que estar sempre motivado. Isso não é verdade, gente. Alô? Som? Voltou, gente? Voltei ou não voltei? Sem som. Ok, voltei. Não sei o que aconteceu. Aqui. Mas voltou aqui. Então vamos lá trabalhando, gente. Não sei quantos ouviram a frase que eu falei, mas eu vou repetir. Einstein disse o seguinte: todo equilíbrio, pelo simples fato de ser equilíbrio, é instável. Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que, às vezes, está num dia ruim. Acredite, isso pode acontecer. Se você que está aqui na sala fala, misericórdia, hoje eu não estou bem, você é normal. Só convive bem com a vida, é que a gente não está com muita paciência, tem dia que a gente não está muito afim de fazer. O que você precisa fazer é entender que dia é esse, tá bom, gente? Nesse dia, talvez não seja um bom dia, não seja um bom dia para você convidar, talvez não seja um bom dia para você aconselhar.
Ok? Eu acho que a análise nesse momento ela é muito importante, porque senão o que acontece? O Zig Ziglar, para vocês terem ideia, o Zig Ziglar fala assim, olha, nunca, gente, isso é muito importante que eu vou falar agora, hein? Que é coisa do Zig Ziglar, um dos caras que eu mais amo nesse mundo. O Zig Ziglar fala assim, nunca tome nenhuma decisão quando estiver cansado ou nervoso. Então, se um dia você sabe que você não está de bem, você fala, sei lá o que eu tenho hoje, Jesus amado, não sei o que eu tenho. Mas se você perceber que você não está legal, não toma nenhuma decisão, gente. Não, sabe, vai coisa, mas não tome nenhuma decisão cansado ou nervoso. Mas saiba, pessoas normais às vezes têm dias ruins, ok? Reconheça isso. É importante que você olhe, porque se nós não percebermos isso, sabe o que vai acontecer, gente? Cruel com as pessoas que nós amamos. Shakespeare tem um texto muito legal, tem todo o direito de estar com meio chateado, meio bravo, meio triste, seja lá o que for, e se nós formos fazer algo cruel com as que nós amamos. Bom, e vocês vão ver aqui já já que palavras têm poder. Então vamos lá, gente, sabendo que nós somos pessoas normais, sabendo que de vez em quando Shakespeare. Depois, pessoal, se tiver alguma dúvida a respeito da palestra, manda e-mail que a gente sempre responde. Eu só vou pedir uma coisa. Eu não gosto muito de fechar o chat, mas às vezes as pessoas ficam conversando, fazendo pedido de casamento, alguma coisa assim. Aí, vamos pensar na palestra. Beleza, gente? Vamos lá. Mas olha só, gente, sabendo que nós somos pessoas normais, Wilson, Anderson, Peterson, voltou? Caramba, gente, aqui tá dando que tá tudo ok, tá bom? Mas vamos lá. Sabendo que nós somos pessoas normais e que de vez em quando nós não temos dias bons, vamos pensar o que é que nós devemos fazer para maximizar os nossos dias maravilhosos e minimizar aqueles dias que não são muito legais, ok? Primeira coisa, gente, saibam que pássaros de mesma plumagem voam juntos. Vou repetir. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Isso significa que o princípio da associação é muito importante. Esse final de semana nós tivemos uma palestra em Florianópolis com o presidente Edmilson, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha, diga-me com quem andas, que eu te direi quando ganha. Não é verdade isso, gente? Porque é impressionante como as pessoas, o ser humano é um animal que vive em grupo, mas as pessoas elas têm uma tendência a estar ao lado de pessoas iguais. Então, se você hoje olha e fala assim, tudo bem, mas suponhamos que hoje eu não estou com muita grana, comece a andar com quem tem grana, pessoal. Não faz sentido nós ficarmos andando num bando de pássaros sem grana. Sem perceber, a gente vai achar que isso é normal. A gente começa a olhar para o lado, se está todo mundo assim, fala, então eu também sou assim. E não há nada que eu possa fazer para mudar a minha plumagem. E acredite, vamos todos os nossos padrões. Então, hoje, olha, andar com o presidente. Se você é uma estrela, ande com 2 estrelas, com 3 estrelas, ande ao lado dessas pessoas, vista-se como eles telefonam, viaja como eles viajam, precisa fazer isso. Bom, a gente tem que começar a agir da maneira que nós gostaríamos fôssemos, e não agir da maneira com que nós éramos, ok? Então pensa, pássaros de mesma plumagem voam juntos. Hoje, leve em consideração o princípio da associação. Se sem perceber você está andando ao lado de pessoas que vivem uma vida medíocre. E quando eu falo medíocre, não estou falando de grana. Estou falando daquela vida de pessoa que não sai de casa para fazer um curso, que não lê um livro, que está sempre reclamando, que fica vendo Cidade Alerta, que fica vendo esse negócio que mata a gente. Pessoal, desencana. Não entra nessa. Ok? Comece a andar com vencedores. Escolha uma pessoa que você fala, eu quero modelar essa pessoa. Essa pessoa, ela leva a vida, ela tem o estilo de vida que eu gostaria de ter. E ande ao lado dessa pessoa. Então, primeira regrinha. Pássaros de mesma plumagem voam juntos, então vamos andar ao lado de pessoas que nós queremos ser iguais. Segunda coisa, gente. Afaste-se dos mortos. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Às vezes, a gente fica ali tentando ajudar algumas pessoas. Só que nós só podemos ir até onde a pessoa permitir. Tem gente que acha que quando entra para a MyTravel, ele contratou 150 mil empregados. E o melhor empregado na cabeça dessa pessoa é você. Você coloca um morto na empresa, tá bom, gente? Aí a gente quer colocar para que esse cara mude alguma coisa, mas ele tem que dar alguns passos também. E aí a gente fica lá, vamos, leva uma pessoa, leva 2 pessoas, leva 3 pessoas, esse cara não vai levar,
corre sério risco de tentar te desanimar. Você vai falar com alguma pessoa e fala assim, cara, nós vamos detonar. A My Travel está no momento mágico. Ele mas eu não consigo reservar hotel. O hotel é tudo longe. Eu moro aqui na Conchichina e não tem nenhum hotel aqui. Sabe, o cara vai sempre achar um ponto negativo. Só vou ter que fechar o chat aqui, tá bom? Vou colocar aqui, pronto, prum, fechei. Ok. As pessoas vão sempre achar um ponto negativo. As pessoas sempre olham para as coisas que não estão vendo. Tem pessoas que são capazes de estar, sei lá, em Paris, num hotel, de frente para a Torre Eiffel. E é capaz dessa pessoa ficar falando que a janela está suja. Ao invés de ver as coisas boas, as coisas maravilhosas, todas as oportunidades que a vida oferece, a pessoa sempre vai falar daquilo que é ruim. Tem outro filme, já que eu falei de filme, eu vou falar de outro. Tem outro filme que fala um pouquinho sobre isso. O nome do filme é O Sexto Sentido. Eu não sei que nome que dá àquilo que o menino é. Não sei se é vidente, médium, gênio, não sei o que é, tá bom, gente? Eu sei que ele fala assim pro Bruce Willis, eu vejo gente morta. E o Bruce Willis fala, com que frequência? Ele fala o tempo todo. Os mortos estão andando para lá e para cá. Só que eles não sabem que estão mortos, porque os mortos só veem o que eles querem ver. Só eu não sou médium, vidente, não sei o quê. Eu não sou. Mas eu também vejo muita gente morta para lá e para cá. Esses mortos que só veem o que querem ver. Por mais que você fale, e às vezes o cara vem reclamar de alguma coisa e você apresenta uma solução e já cria outro problema. E aí você apresenta a solução e já cria outro. O cara não quer resolver, ele quer reclamar da vida. Está morto, tá bom, gente? No filme Coração Valente, como é o Gibson, quando interpreta o William Wallace, ele fala, olha, todos os homens morrem, só que alguns nunca vivem de verdade. Sabe quando a pessoa não vive de verdade? Quando a pessoa só fica olhando para coisas negativas. Quando a pessoa liga a televisão e vê quantos morreram assassinados hoje, quantos sequestros que aconteceram na cidade, o que aconteceu, quantos bancos. A pessoa só quer ver isso. E é claro que se ela olha para isso, é isso que ela vai ver. Gente, afaste-se desse tipo de pessoas, tá bom? Lembra, pássaros de mesma plumagem voam juntos. Mais um fator. Cuidado com as palavras. Elas têm poder. Se nós olharmos uma olhada na Bíblia, esses dias um cara reclamou que eu falo muito da Bíblia. Gente, eu peço desculpa, a gente não quer ferir ninguém, mas é que, na minha opinião, é o melhor livro que existe à nossa disposição, tá bom? Vou me policiar para falar um pouquinho mesmo, mas é aquilo que eu acredito, então, eu não vou policiar também não. Pronto, vou continuar falando. Mas se nós olharmos na Bíblia, começa assim, gente. E disse Deus, haja luz. Ou seja, tudo que foi feito, tudo que foi criado foi com palavra. Deus não usou dinamite, britadeira, caterpillar, nada disso. Ele falou e aconteceu. Nós temos que começar a aprender com isso, gente. Muitas pessoas passam mais tempo da sua vida falando o que não querem, ao invés de falar aquilo que querem. Comece a falar somente coisas boas. Mesmo se não está acontecendo aquilo que você gostaria que acontecesse, fala! Já que palavra tem poder, vamos usar esse poder, porque o oposto é verdadeiro. Ela tem poder para coisas positivas ou coisas negativas, mas tem poder. No livro Rumo ao Topo do Zig Ziglar, na coleção Rumo ao Topo do Zig Ziglar, ele conta a história de uma tribo num pequeno país da África. Nessa tribo, gente, olha que coisa engraçada, nessa tribo, quando nasce o primeiro som Wilson, Anderson, Peterson, som. Voltou, gente? Olha, hoje tá terrível. Ok, obrigado, pessoal. Vou voltar à história, que eu não sei nem desde quando eu tô falando sozinho, tá bom? Vocês ouviram falar do Zig Ziglar, da tribo? Sim ou não? Sem som? 10. Sim, não, som. O som tá falhando. Tá uma bênção. Vamos lá, gente.
repetir a historinha aqui, tá bom? Eu ia falar. Obrigado, Célia. Obrigado. Vamos lá, gente. Tem uma tribo num pequeno país da África que, quando nasce o primeiro filho homem, o pai põe o nome do dia da semana. Então as pessoas chamam segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e aí vai. Tá indo, gente? Porém, quarta-feira, nessa tribo, quer dizer amaldiçoado. Então a palavra quarta-feira e a palavra amaldiçoado é a mesma, tá bom? Igual a gente tem aqui manga fruta e manga da camisa. Lá é amaldiçoado. A pior coisa que tem para uma família é quando o filho, o homem, nasce na quarta-feira. Porque aquele cara vai chamar amaldiçoado. Olha que coisa estranha, gente. E é uma tradição da tribo, eles põem o nome mesmo. Kleberson, Richard. Som. O som está uma bênção, né, Drica? Misericórdia. Vamos. Alô? Som. Não, gente, não microfone. Alô, som. A Skype tá funcionando, tá tudo funcionando nessa hot conference aqui, gente, ok? Mas a gente vai indo, não tem tempo ruim, não. Você acha que eu vou desistir? Não vou, não. Mas vamos lá, gente. A maioria das pessoas que estão presas nasceram numa quarta-feira. Significa que o menino cresceu a vida toda ouvindo: vem cá, amaldiçoado. Vai lá, amaldiçoado. Vai na escola, amaldiçoado. O tempo todo assim, gente. E quando o cara cresce ouvindo isso o tempo todo, ele incorpora isso à personalidade. A palavra que todo mundo se dirigia àquele menino era amaldiçoado. E aí, claro que o futuro, ele vai fazer coisas ruins. Nós temos que entender, gente, acreditem, palavras têm muito poder. Então, a partir de hoje, fale para as pessoas somente coisas positivas. A partir de hoje, fale para você somente coisas positivas. Quando você estiver no seu íntimo, quando você estiver pensando, quando você estiver som. Peterson, Kleberson, Jesus amado, som. Alô, som, Wilson. Anderson. Gente, olha, eu peço desculpa para vocês, tá bom? A gente vai tentando aqui falando. Vocês não merecem isso. Eu vou ligar lá no senhor Hot Conference para ver o que é que tá pegando, tá bom? Uma internet aqui tá boa, não sei. É de 10 MB esse negócio aqui, tá tudo. Mas vamos lá, gente, ok? Tá falando sobre o poder da palavra. Fale somente coisas positivas, combinado? Somente coisas que você quer.
na minha terra. O nome disso é fé. O Andy está falando para desligar o chat, então eu vou desligar o chat. Seu desejo é uma ordem. Pronto. Na minha terra, gente, o nome disso é fé. A fé é a prova concreta das coisas que a gente não está vendo. Então fala somente coisas boas. Outra coisa, gente. Eleve os seus padrões. Fiz questão de que, já que a gente trabalha com turismo, já que essa empresa não para de investir em coisas boas, fiz questão de colocar... Olha essa primeira classe aí, gente. A gente merece isso, fala a verdade. Nós nascemos para isso. Não dá mais para ficar viajando naquela webjag que a gente fica apertadinho, que sempre tem um gordo do lado que ronca mais do que a mulher do Yakult. Gente, é horrível. Precisa elevar os padrões. Claro que isso aqui é uma passagem, é caro pra caramba, mas o que eu quero dizer é para que você não aceite nada que não seja o melhor para você. Começa a viver uma vida em alto estilo. Fale coisas boas, leia bons livros, associe-se com pessoas maravilhosas, tenha uma vida em abundância, não aceite mediocridade. As pessoas ficam aí, pessoal, com coisas médias. Ai, tá ruim, mas tá bom. Não entra nessa. Quando eu falo de elevar os padrões, é elevar os padrões de palavra, de vestimenta, de atitude, de postura. Somente coisas legais. Nós vamos nesse evento, pessoal, da My Travel and Cash no Via Funchal. Vá lá, sabe, de todo. Chega lá com a sua postura. Põe a sua melhor roupa. E quando eu falo melhor roupa, gente, pode ser uma camiseta que você quer fazer com o pessoal aí da sua região. Às vezes vai todo mundo com a mesma camiseta, não tem problema nenhum. Mas vá em alto estilo. A molecada de hoje tem uma frase que eles falam assim, ó, aquele cara chegou chegando. E a gente tem que começar a fazer isso. Chegar chegando. Eu não estou falando de arrogância. Não estou falando de humilhar ou ofender as pessoas. Estou falando que você tem que sentir, as pessoas têm que perceber, olha quem chegou. Tem que olhar para você e ver em você aquilo que eles querem ser. Se as pessoas olharem para a gente e achar que eles estão 1 degrau ou 2 degraus acima, eles não vão nos seguir. Então, lê mais uma vez o que você quer que a sua vida fosse. Não estou falando para sair fazendo loucura. Então eu quero dirigir uma BMW, vou lá comprar financiado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se você está com o seu carro, seja ele qual for, deixe ele limpinho, anda ele em alto estilo. Tá bom? Fale coisas positivas. Sempre tenha uma mensagem positiva para dar para as pessoas. Saiba o que está acontecendo no mundo. Leia sobre política, um pouquinho sobre economia. Veja sobre as estações, se é efeito estufa, seja lá o que for. Mas as pessoas têm que ver em você um líder. Então, eleve os seus padrões de atitude, contate e convide todos os dias, mesmo que a resposta do seu prospect, do seu convidado, seja não. Mesmo assim, gente, contate e convide todos os dias. Então, olha, eleva os padrões. Se você quiser pegar uma pessoa como referência, não pegue qualquer um, tá bom? Você chega e fala assim, olha, eu gostaria de olhar aquela pessoa, vou modelar aquele estilo de vida. Pega uma pessoa que você sabe que estuda, que se compromete, que está realmente na pegada. Pega uma pessoa que é como você gostaria de ser. Então, nessa segunda parte agora desse nosso bate-papo, eu quero dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, gente. Mas as pessoas que já viram alguma palestra minha sabem que eu gosto muito de tênis, do esporte tênis. E hoje a gente tem um momento muito legal no tênis, que a gente tem Federer, Nadal, Djokovic, assim, ele é um livro, ele é perfeito, é impressionante aquele cara. Só que eu não vou falar dele, eu vou falar de... Ele tem 23 ou 24 anos, gente. Espanhol. A internet tá uma benção aqui mesmo, não tá nem entrando. Mas eu quero falar com vocês hoje, se não entrar eu vou falando, tá bom, gente? Sobre um menino chamado Rafael Nadal. Se você já assistiu alguma partida de tênis, você vai ver esse menino jogando. Som. Cleberson, Richarlison, acho que voltou. Voltou. Quando fica uma barrinha aqui piscando é porque voltou. Ok. Eu gosto muito desse menino.
menino aí, gente. Rafael Nadal. Ah! Cadê o som? Jesus amado. Som. Ok. Som. Vamos lá, criança. A gente vai aos trancos e barrancos, tá bom? Não é o microfone, não, crianças. É que tá ruim mesmo, fica até caindo aqui. Mas vamos lá. Deve ser boicote. Mas não tem problema, não. A gente vai. Ok. Oi, 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 oi. Rafael Nadal, se você já assistiu alguma partida de tênis, você tem que ver uma partida desse menino. Esse menino é a maior expressão do que é garra. Eu acabei de ler o livro dele, gente, a biografia dele. Não sei se vocês que estão na sala gostam de biografia, mas é maravilhosa a história desse menino. Ok? Som, não dá? Som, aviso. Som. 10, ok. A história desse menino é maravilhosa, tudo que ele passou, nasceu num lugar pequeno, na Espanha, tudo. Mas ele, gente, assim, acreditem, é a maior expressão da garra. Esse menino trabalha duro. Não tem tempo ruim. Você vê na cara dele, quando ele está jogando. É impressionante, gente. Ele, no livro dele, ele escreveu que o esporte, olha que coisa engraçada, tá bom? Que o esporte não é sadio para um atleta profissional. O esporte é sadio para nós. Então a gente vai lá, faz esporte, brinca, então é importante que a gente faça. Porém, para um profissional, o esporte judia muito. E é só a gente olhar os atletas de ponta. Gente, vou ter que fechar o chat aqui, tá bom? É impressionante. Vamos lá. A gente vê os atletas de ponta, eles sempre têm uma lesão. Esse menino, gente, ele teve problema no joelho, teve problema no calcanhar, problema em tudo quanto é osso do corpo, mas trabalha duro. A expressão dele mostra. Se você tiver oportunidade, assista um Grand Slam, você vai ver que ele começa muito bem, e aí, sim, na segunda, sei lá, lá pro terceiro set, você vê escrito assim na cara dele, dor, 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 luzes amarelas piscando. Ele sente muita dor, só que ele não se entrega. Sabe que para ser o que ele é, não tem fórmula mágica. Não adianta eu falar assim, eu vou ser um jogador profissional de tênis. Quando der, eu vou treinar. Talvez amanhã eu vá para a quadra. Não existe essa possibilidade. Para ser o que esse menino é, tem que trabalhar pra caramba. Por isso que eu falo, gente, que tem gente que quer ser um profissional de network, mas não vai à convenção. Tem gente que quer ser um profissional de network, mas não quer estar nas apresentações. Isso é insano. Tá bom? Tem que trabalhar duro. Ele conta, gente, que muitas vezes ele terminava um Grand Slam, assim, são aqueles torneios top, um US Open, por exemplo. Acabou o torneio, ele pega o avião, volta para a Espanha, no dia seguinte ele está na quadra treinando. Sabe por quê? Porque aquele resultado já foi. Sabe que se ele quiser um resultado diferente, ele vai ter que fazer coisa diferente. E aí entra o Tony Nadal, que é o tio dele, treinador, e vai lá e fala tudo que ele errou. E nós vamos treinar duro para que você não erre no próximo Grand Slam. Vamos lá, pega a bolinha, esse top spin, esse slice e começa a treinar com ele. Então saiba, se você quer ter assim ganhos maravilhosos, e terá na MyTravel, não tem outra maneira, não tem fórmula mágica, tem que trabalhar duro. E mesmo quando a gente trabalha duro, mesmo quando você entra em ação todos os dias, quando você contata, quando você convida, acredite, você vai errar. É impossível a gente acertar todas as vezes. Então a gente pega esse menino aí, como eu falei para vocês, é um dos que eu mais admiro. Você pega Roger Federer, que como eu falei, é uma aula de tênis. Você pega Novak Djokovic, você pega Andy Murray, não importa quem, esses caras, eles não são supremacia o tempo todo. Eles erram. E não tem problema, ele fica doido quando erra. Sabe por que ele fica doido? Porque ele sabe o quanto ele estudou, ele sabe o quanto ele se preparou, sabe o quanto treinou. E às vezes, e ele colocou isso no livro, às vezes uma bola que teoricamente era fácil, ele errou. Sabe por quê? Porque achou que era fácil. Na MyTravel, gente, na teoria, teoricamente é fácil, algumas pessoas, pasmem, nem lista fazem. Algumas pessoas acham que não precisa fazer uma lista. Quando eu vou lá, eu vou só quando tiver um convidado, porque teoricamente é fácil.
fácil. E esses caras aqui, os profissionais, e você pode ver isso nas biografias, eles dizem: jogar a bola no outro canto da quadra. Os caras não dão bola fácil, não tem almoço grátis, viu, pessoal? E ele vai na bolinha mesmo assim. Aquele lance, acho que não dá, não tem essa possibilidade. Ele vai, ele acredita que vai pegar. E essa é uma das razões pela qual esse menino é muito admirado. Quando todo mundo desiste, ele vai. No tênis tem uma máxima que se fala assim, olha, não o que importa é a bola que vai. Sabe por quê? Porque a bola que vem vai ser a pior do mundo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Tenho viajado e algumas pessoas falam: ai, Wagner, aqui a concorrência está agressiva. Eles estão fazendo por apenas R$100 e poucos em 6 vezes no cartão. Aí eles estão dando não sei quantos vouchers para quem quer entrar. Eles estão difamando a nossa empresa, mentindo, falando que a liderança foi toda para lá. Essa é a bola que vem. Esse é o papel da concorrência, gente. Nós não jogamos assim, mas esse é o papel da concorrência. Bom, essa bola veio para você. Agora, a diferença do líder, a diferença do cara que detona, a diferença do cara que está acima da média é: qual é a bola que vai? Ser líder, pessoal, quando a sua empresa detém monopólio. Ser líder quando está vendendo sozinho. Ser líder quando as pessoas ligam para fazer cadastro, gente, é moleza. Agora, ser líder grande. Aí é coisa de pessoas que estão numa sala de conferência numa quarta-feira às 20h48. Isso é coisa de gente grande. Bom, então saiba, as bolas que vierem para você serão as piores bolas do mundo. Os melhores generais, eles devem a sua fama às batalhas, às guerras. E se não tivesse guerra, ninguém sabe quem são os melhores generais do mundo, gente. Bom, então saiba, não tem bola perdida. Veio uma bola horrível, estão falando isso, ai meu Jesus Cristo, estão dizendo isso. É hora que você olha e fala: estão dizendo, esse é o papel deles, meu irmão. E digo mais, vai piorar. Amanhã vai ter mais 15 empresas concorrentes. Nós não sabemos se eles são bons players ou não são good players. Nós não sabemos como eles jogam. O que nós sabemos é como nós jogamos. Nós jogamos dentro dos padrões éticos, morais, não difamamos ninguém, entregamos tudo aquilo que prometemos e, na maioria das vezes, entregamos mais. E melhor ainda, tem uma liderança que faz acontecer. Não se abalem com questionamentos de pessoas que ouviram a concorrência, gente. Tá bom? Bola que vier para você será a pior bola do mundo. Não desiste, não. Vai nela. Lembra, não importa a bola que vem. O que importa é a bola que vai. Outra coisa, que essa é a expressão de Rafael Nadal. Pessoal, no marketing de rede, não dá para fazer as coisas pela metade. Não dá para falar assim: se der, eu vou numa apresentação. Talvez eu tenha um convidado. Ah, sei lá, se não chover, eu vou mostrar um plano. Não tem essa opção. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que ser intenso. É aquela coisa assim, olha, 100% de trabalho gerará 100% de resultado. 90% de trabalho gerará 0% de resultado. Você tem que ser intenso. Você tem que olhar para as pessoas. E se você perceber que essa pessoa já passou no exame do pezinho, você contata e convida. A pessoa tem que ver isso em você. Essa coisa intensa, lembra? Eu não estou falando aquele yes, eu sou demais do começo. Tá bom, gente? Eu estou falando que você não pode fazer um pouquinho de My Travel. O dinheiro, ele não é proporcional à energia que nós gastamos. O dinheiro, ele só virá se tiver 100% de energia. Tem que ser intenso. Sabe, na hora que vai para o palco, seja intenso. Aquela coisa das pessoas olharem e falar: uau, esse cara é demais. Na hora de você exercer a liderança, seja intenso. Na hora de ir lá e fazer um cadastro de um novo associado, seja intenso, mostra para essa pessoa, fala: meu irmão, o negócio é o seguinte, cara, esse jogo você jogar, a empresa me paga muito bem para eu fazer esse trabalho aqui, então fica tranquilo, entregue-se nas minhas mãos, que eu vou te levar para um lugar que você nunca imaginou, tá bom? Fica tranquilo, amanhã eu estou na tua casa para te ensinar a fazer uma lista de novos candidatos. A pessoa tem que ver isso em você, tá bom? Lembra, se fizermos pela metade, não teremos resultado.
E uma coisa que me admira muito nesse menino, gente, muito, humildade e gratidão. Eu lembro uma vez, ele ganhou, eu acho que foi a Austrália, que ele ganhou do Roger Federer, um jogão, gente, um jogo maravilhoso. E aí deram o microfone para o Roger, e o Roger passou o tempo falando do Nadal. Quando deram para o Nadal passou falando do Roger. Somente coisas boas, os dois. Tanto o Roger Federer falando coisas boas do Nadal, como o Nadal falando coisas boas do Roger. Era impressionante, pessoal. E não era aquela coisa padrão. Não, joguei com um bom jogador, sabe? Ele treina muito, o tênis é uma caixinha de surpresa, que nada. Sabe, é olhar e falar no coloquial mesmo, falar, gente, isso aqui é um grande cara. Sabe, qualquer resultado aqui hoje seria justo. Sou diante de umas pessoas que, além de ser um grande jogador, tem um grande caráter, falou coisas legais. E ele falou uma frase, gente, eu lembro, foi a primeira vez que eu vi assim, uma pessoa com tanta humildade. Ele falou assim, eu nunca estive tão feliz como agora. Ganhar do Federer é algo, para mim, é coisa do outro mundo. Porque hoje eu ganhei do melhor do mundo. Olha que coisa, gente. Ele não fala assim, eu sou o melhor. Sabe igual a gente vê de vez em quando algumas pessoas indo para o palco e falam assim, metade dessa sala é minha, eu já ganhei 30 mil nessa empresa, eu comprei um carro tal. Isso é uma bobagem sem tamanho. O menino falou, o cara que está do lado de lá, na minha opinião, é o melhor do mundo. Então eu estou feliz porque hoje eu ganhei dele. Isso. E ele falou isso, não faz de mim o número 1, porque ali no ranking ainda o Roger ainda era o número 1. Então, humildade que faz do cara ser o campeão que é. E a outra coisa, no finalzinho do microfone ali que ele estava, ele agradeceu à equipe, agradeceu ao massagista, agradeceu ao técnico, ao nutricionista, agradeceu a todo mundo. Sabe, gratidão, você sabe que é um sentimento nobre. E aí, pessoal, entra algumas pessoas hoje na MyTravel. As pessoas vêm para a MyTravel, ótimo. Contata e convida pessoas. E aí tem gente lá que está abaixo dela, pessoas que confiaram nessa pessoa. Essa pessoa vai e começa a difamar, fala mal da liderança, fala mal do upline, fala mal do downline, fala mal do não sei o quê, e amanhã está na outra empresa. Sem ao menos consultar os downlines nem os uplines. Simplesmente sai, dando uma prova concreta de que a única coisa que interessa para essa pessoa é dinheiro. O que essa pessoa não entende, pessoal, se ela não estava ganhando dinheiro aqui e saiu, pode ser que no começo ela ganhe dinheiro outra empresa, mas se agir da mesma maneira não vai ganhar lá também e vai sair de lá amanhã. Então, hoje, gente, olha, cuidado para ver quem você está seguindo. Tem um filme que chama Troia, esse filme é com o Brad Pitt, e ele faz o papel de Aquiles, e tem o sobrinho dele que é o Patroclus. E eles estão numa tenda, o Aquiles está muito chateado, sabe? Ele estava lutando para Menelau e ele não queria porque ele admirava Príamo. É uma história muito legal. E de repente, Patroclus falou assim, nós não vamos lutar? Ele falou, não vamos lutar, não. Nunca sirva para um rei que não vale a pena. Nunca siga uma pessoa que não tem caráter. Só nós temos que começar a entender isso, tá bom? Aí Aquiles fala assim para o Patroclus, por quem você luta? E Patroclus olhou e falou, eu luto por você. E Aquiles olhou e falou assim, é? E quando eu morrer, meu irmão, por que você vai lutar? E aí Patroclus ficou quieto. Então, pessoal, aqui a gente tem que pensar a mesma coisa. Você edificar a liderança é um negócio muito legal. Precisamos fazer isso no marketing. Você precisa. Mas você tem que entender que você tem um comprometimento contigo. E que se hoje você parar de fazer um negócio, você está quebrando uma sequência de ganho. Você vai ter que começar tudo de novo lá na frente. Tá bom? Então, seja comprometido contigo. Mas seja grato sempre à pessoa que te colocou. Não sacaneie as pessoas que você colocou também. Não vire as costas para essa pessoa. Nós estamos inseridos num segmento que chama marketing de relacionamento. Se hoje eu trago 50 pessoas para a MyTravel, amanhã eu viro as costas para essa pessoa e vou fazer o marketing da janela voadora, o que eu estou falando para essas pessoas, gente? Estou falando para elas assim, só me interessa. Só quando vocês entraram que eu ganhei dinheiro, agora eu vou para outro lugar e se quiser vai lá que eu vou ganhar dinheiro de novo. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Seja grato a quem te colocou, sim. Outra coisa. Esses dias um cara falou assim, Wagner, você sempre fala de edificar, mas o meu upline não merece ser edificado. Falei assim, olha, cuidado com isso. Você nunca fez nada de bom? E o cara falou nada. Eu falei, nunca, nada. Ele falou, nada. Eu falei, mas não foi ele que te colocou na empresa? E aí essa pessoa pensou, falou, foi a única coisa. Eu falei, yes, achamos alguma coisa boa. Tá bom? Se nós procurarmos, sempre tem algo de bom. Seja grata à pessoa que te colocou, tenha humildade e muita humildade, tá bom? Cuidado. Outra coisa, gente. Nós temos que agir, nós temos que trabalhar para conquistar coisas.
Guarde isso, tá bom? Nós temos que conquistar coisas e estar ao lado de pessoas. Se você elevar os seus padrões, se você estiver ao lado de pessoas sonhadoras, pessoas que fazem, acontece, se você trabalhar duro, se você não desistir, você vai conquistar. Não tenha dúvida, pode ser que demore. O Nadal, gente, ele perdeu muito antes de ganhar. Se alguém acha que no primeiro Grand Slam ele ganhou, tá errado. Acha que no primeiro jogo que ele foi lá com os tops ele ganhou, tá errado. Agora a questão é a seguinte, imagina se ele perdeu um jogo, perdeu 2 jogos, 3 jogos, imagina se ele desistisse. E o US Open, acho que do ano passado, quando o Roger, eu não lembro se foi o US Open, mas um Grand Slam, o Roger ganhou do Murray. Na verdade foi o Wimbledon. O Roger ganhou do Murray. E olha só, gente grande é demais, né? O Roger Federer pegou o microfone e falou assim, Murray, você vai ganhar um Grand Slam, cara. Pode ter certeza, você vai ganhar um Grand Slam. E agora, o US Open agora, quem ganhou? Murray. Então, gente, a gente vai vendo, assim, coisas com esses gigantes que nós temos que aprender. Não desista. Imagina assim, olha, o Neymar, quando ele começou a jogar bola, pessoal, ele não ganhava dinheiro. Agora, se esse cara falar, eu tô correndo aqui no terrão, ninguém olha pra mim, eu carrego esse time nas costas, também não vou jogar. Imagina se ele pensasse assim. Hoje ele não seria quem ele é, gente. Então, é no momento que o resultado não vem que nós devemos nos esforçar mais. E tenha essa certeza. Se você não desistir, você vai conquistar. Aproveite os bons momentos da vida. Pelo que eu estou vendo nesse slide, o Nadal sabe aproveitar os bons momentos da vida, né, gente? Bom, vamos lá. Olha só. Nós temos que aprender. E se alguém acha que é isso que tem que fazer aqui, gente, ó, veja bem. Quando eu digo os bons momentos da vida, é assim, a gente vai fazer uma apresentação, é um momento mágico, vai lá e divirta-se, dê o seu melhor. Terminou a apresentação, gente, vamos sair para jantar, comer uma pizza, tomar uma coca, curta esse momento também. Você está ao lado de pessoas, não tem nada mais delicioso do que ganhar dinheiro ao lado de pessoas sonhadoras. Imagina o seguinte quadro. Você vai ganhar um iate, trocentos pés. Eu não entendo muito de iate, mas pensa no melhor iate do mundo. Uma pessoa vai te dar esse iate. Fala assim, só que tem uma regra. Você não pode vender, ele é seu, você quer? Os caras falam, claro que eu quero. Segunda regra, você não pode levar ninguém. Você vai ter que curtir esse iate sozinho. Gente, você não pode vender. Então, porque a gente fala, não, eu quero, vendo e vou curtir com os amigos. Mas o que você vai fazer num iate sozinho? Não faz sentido isso, nós amamos pessoas. Então, já que marketing de relacionamento é relacionamento com pessoas, aproveite. Quando você tiver uma apresentação, num seminário, num meeting, seja lá onde for, aproveite esse momento. Olha que coisa legal, você vai lá, conversa com um, vê o que ele conquistou, o que ele quer, o que ele sonha, o que ele faz. Conheça verdadeiramente as pessoas, tá bom? Esses são os momentos mágicos da vida. Lembre-se, a vida trata melhor os campeões. Se nós não desistirmos... Espera aí, crianças. Aqui. Se nós não desistirmos, o resultado virá. Lembra que nós falamos isso há alguns minutos, tá bom? O resultado vai aparecer. E você vai viver uma vida de grande estilo. As pessoas vão olhar para você. As pessoas vão te aplaudir. O dinheiro vai sorrir para você. Você vai agora poder colocar os seus filhos na melhor escola da sua região. Você vai poder ter um excelente plano de saúde. Você vai poder ter um carro seguro e confortável. Você vai morar numa casa que você se orgulhe disso. Você vai ter amigos sonhadores, amigos que ousam. Você vai ser uma referência para sua família. Tá bom? A vida trata melhor os campeões. Mas nós temos que fazer jus a essa palavra, campeões. Lembra? Campeão treina, campeão trabalha duro, campeão não desiste, campeão sabe que não tem bola perdida, campeão é humilde, campeão reconhece todas as pessoas que estão ao lado dele, campeão tem um sentimento de gratidão. Então, gente, vamos agir como campeões. E para encerrar aqui, eu vou falar para vocês. A nossa conferência no Via Funchal vai ser uma conferência de reconhecimento aos campeões. Não estou falando de quem ganhou mais dinheiro. Não estou falando de quem ciclou mais vezes ou colocou mais pessoas. Estou falando de campeões, na sua essência, do campeão que você nasceu para ser. Gente, não tem nenhuma possibilidade de você falar assim, Wagner Dias, eu não vou. Esqueça isso, gente. É a sua empresa, tá bom? Você tem que investir na sua empresa. Se por alguma razão você está sem grana, é um motivo a mais para você ir a essa conferência. Então, não dê teus pulos. Faça o que precisa ser feito. E você sabe o que deve ser feito.
Então, pessoal, vamos arregaçar as mangas. Vamos contatar, vamos convidar, vamos apresentar, vamos cadastrar, vamos comemorar, vamos contribuir, vamos fazer tudo o que precisa fazer. Não dê desculpa. Lembra, você não é vítima de nada. Você tem o que tem por causa daquelas decisões e atitudes que você tomou. Hoje, decida vencer. Chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais ficar no banco de reserva. Não aceito nada que não seja o melhor na minha vida. Hoje eu vou tomar uma decisão séria. Eu vou tomar uma decisão de viver uma vida em abundância. Tomar a decisão de viver uma vida de primeira classe. Tomar a decisão de que todos os meus filhos, minha mulher, todo mundo se orgulhe do homem que eu sou. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Detona! Lembra, a vida trata melhor os campeões. Do campeão que você nasceu para ser. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Perdoe-me por essas coisas de internet, tá bom? Peço a Deus que melhore. Muito obrigado por esse tempo que vocês dispensaram para me ouvir. Estaremos juntos em breve. A gente continua rodando, trabalhando duro esse mês. Prepare-se. Nada do que aconteceu se compara ao que vai acontecer no dia 4 de novembro. Ok, gente? Amamos todos vocês. Obrigado ao pessoal da Espanha, Estados Unidos, Japão, Portugal e Itália que está presente na sala. Muito obrigado desse país maravilhoso, desse gigante que não está mais adormecido, porque o céu da pátria nunca mais será o mesmo. Que Deus nos abençoe. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.